O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como São Sebastião, os mártires são discípulos de Cristo que o proclamam, que o testemunham como Senhor e Salvador. A confiança no amor de Jesus por eles e a esperança da vida eterna em Deus animam os mártires a enfrentar todas as forças contrárias ao reino de Deus, todas as forças contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus. Eis o segredo do triunfo dos mártires. Eis o segredo destes irmãos e irmãs, o testemunho do senhorio de Jesus. E isso, na prática, o que significa? Significa viver na lei do Senhor. Significa colocar em prática no dia a dia os mandamentos de Deus. Significa viver a própria vida de acordo com os ensinamentos salvíficos de Jesus. Ouvimos no Evangelho esse ensinamento de Jesus: o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Oxalá aprendamos a viver esse ensinamento de Jesus. Oxalá tenhamos também a coragem, como os mártires tiveram, de testemunhar no nosso dia a dia o senhorio de Jesus. Em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas decisões, no nosso dia a dia de vida familiar, de vida comunitária, de vida social, testemunhar o senhorio de Jesus. É isso que dá vigor aos cristãos que pelo mundo afora, ainda hoje, irmãos e irmãs de fé que pelo mundo afora são perseguidos por causa de Cristo. Ainda hoje, em muitos países, há cristãos sendo perseguidos por causa do testemunho da fé. Que tudo isso nos inspire a viver com coragem o testemunho da fé. Quem vive nessa lógica, quem vive no seu dia a dia os ensinamentos salvíficos de Jesus, também irá compreender aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do primeiro livro de Samuel. Samuel recebeu de Deus a ordem para ungir um novo rei, tendo em vista que Saul, primeiro rei de Israel, não viveu segundo o coração de Deus, não agradou o coração de Deus. E Samuel vai à casa de Jessé,
Jessé vai chamando pouco a pouco os seus filhos, e Samuel recebe de Deus a inspiração para perceber que nenhum deles havia sido escolhido. Claro, o Senhor disse para Samuel que Ele, o Senhor, Ele olha o coração e não as aparências. E não as aparências, mas o coração. Quem vive no seu dia a dia o testemunho da fé, tem o seu coração aberto para o olhar do Senhor. Sim, Deus olha o nosso coração. Abrimos o nosso coração para o olhar amoroso, para o olhar transformador, para o olhar misericordioso de Deus, que realmente faz com que nós, pelo poder do seu Espírito, vivamos o testemunho da fé. Aproveite, meu irmão, minha irmã, a graça desta celebração para deixar o seu coração ser olhado por Deus. Aproveite a graça dessa celebração para que o olhar de Deus possa infundir o seu amor misericordioso, de modo que assim possamos viver como Davi, o eleito do Senhor. Nós fomos eleitos, nós fomos ungidos pelo Senhor, pela graça do santo batismo. Que nós possamos fazer valer o nosso compromisso batismal, assim como fizeram valer os mártires da fé, assim como fez valer São Sebastião. Deus olha o nosso coração e nos inspira coragem, fortaleza, perseverança no testemunho da fé. Assim seja.